com todos vocês. Amém, abençoados? O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Meus irmãos e irmãs, prestem bem atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Então presta atenção. Guarda aí na sua memória. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Então presta atenção com muita calma. Olha, Deus é Espírito Santo. Amém? Olha as palavras do Senhor Jesus. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Deus é Espírito Santo. Então vamos lá, presta bem atenção, abençoados. Vou fazer uma formulazinha aqui, certo? Para vocês entenderem. Presta atenção. Ó, João, capítulo 4, 24. O Senhor Jesus Cristo fala: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, adorem Espírito e verdade. Amém? Aí nós vamos lá. João, capítulo 17, verso 11. Quando o Senhor Jesus Cristo fala Pai Santo, né? Aí a gente pode aqui, ó, só para dar uma enfatizada nesse texto, quando em Levíticos 19, 1 e 2, que fala que Deus é santo, certo? Salmo 99, 9. Só isso daí por enquanto, para não ficar muito extenso, certo? Então presta bem atenção no conceito, no que tem na mente de Cristo. Amém? Presta bem atenção, ó. Aqui, Deus é Espírito. Aqui nessas três passagens, Deus é Santo. Logo, Deus é Espírito Santo. Amém? Pegou? Ó, dá um print aí, já deu tempo de vocês anotarem. Amém? Então vamos lá. Voltando, prestem bem atenção, abençoados, no que o Senhor Jesus Cristo disse. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então presta bem atenção, que agora eu vou ler o texto, ok? Que é para deixar enfatizado para vocês no final agora o vídeo, na conclusão, para vocês entenderem o que os falsos doutores, a igreja do anticristo, as igrejas anticristãs com peles de cristã estão transmitindo ao mundo, dizendo que é cristã, mas é falso, entendeu? São falsos ungidos. Então presta atenção, João capítulo 14, verso 10. Quando os discípulos estão interrogando ali, Filipe fala: Mestre, mostra-nos o Pai, né? Então olha só. Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? Duas pessoas. Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que Jesus está falando? O Pai que está em mim. Presta bem atenção nisso daí. O Pai que está em mim. Palavras de Yeshua HaMashiach. Palavras de Jesus o Cristo. Amém? O Pai que está em mim. Ó, não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então presta atenção, Jesus está falando que o Pai está nele. Amém? Agora nós vamos ilustrar isso daí de uma forma, certo? Num outro âmbito, certo? Num outro âmbito agora para vocês entenderem. Ó, Mateus capítulo 3, verso 13 a 17, Marcos 1, 9, Lucas 3, 21, 22, João capítulo 1, verso 29 ao 34. O que esses textos falam? Do batismo do Espírito Santo. Então presta bem atenção, aqui é uma ilustração. Deus é Espírito Santo, aqui é uma ilustração de Deus, certo? Aqui é uma ilustração da pombinha, certo? E aqui é Jesus Cristo. Então o que, olha só, o que está acontecendo aqui? Deus, o Espírito Santo descendo em Jesus, ok? Então presta bem atenção no texto,
para vocês entenderem e não serem levados, certo? Por filosofias, ideologias fora da palavra de Yeshua HaMashiach, fora da palavra de Jesus o Cristo, fora da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Eu vou ler Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17, e esses outros textos são a confirmação do mesmo, apesar de ter uma diferença em cada texto, mas tranquilo. Não altera o foco da mensagem. Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17 está escrito: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que Deus está querendo dizer? O que a palavra de Deus está querendo dizer? Que desceu o Espírito de Deus e Deus diz a Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu tenho prazer. Ok? Através dele eu faço as minhas obras. Amém? Então presta bem atenção. O Espírito de Deus desceu em forma de pomba em Jesus. Quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. Amém? E quem é o Espírito Santo? Volta no começo do vídeo. Jesus falando: O Pai que está em mim é quem faz as obras. O que a teologia do mundo explica? Que o Espírito Santo não é o Pai. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Olha aqui. João 14, 10. São dezenas de passagens. Vou colocar só essa ideia para vocês pensar. Jesus diz: O Pai que está em mim. Os falsos mestres dizem, o Espírito Santo não é o Pai. Agora eu vou explicar de uma forma objetiva e prática, tranquilo, para vocês entenderem. Deus é Espírito Santo. E o que é o Espírito que desceu nele? Uma parte de Deus, uma porção de Deus. Entendeu? Aí como que a gente poderia ilustrar isso daí para os irmãos entenderem de uma forma bem bacana, né? Como que a gente poderia ilustrar, certo? Então, ó, por enquanto, eu quero que vocês meditem, ó, 5 segundos para vocês meditar. Deus é Espírito Santo. O Espírito Santo que desceu em Jesus, Jesus disse, é o Pai que está em mim. Por quê? Porque Deus é Espírito Santo e o Espírito Santo é uma porção do Pai, é o Pai, é a própria natureza de Deus em Jesus. Amém? Então reflita nisso daí, nas palavras de Jesus Cristo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Reflita, 5 segundos. Amém? Refletiu nas palavras de Jesus? Então presta atenção. Jesus disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Agora eu vou ilustrar de uma forma bem simples para vocês. Está vendo aqui, ó? Deus é Espírito Santo? Eu vou ilustrar nessa folha. Aqui. O que é o Espírito Santo que desceu? Imagina só aí. Deus é essa folha. Na Bíblia diz, com quem vai me comparar? Mas eu tenho que ilustrar para vocês entenderem. Amém? Deus me dá essa autoridade, certo? Para ilustrar para vocês usando a folha. É como se Deus fosse isso daqui. E o que seria o Espírito Santo? Eu vou dobrar aqui, ó, para ficar de uma forma melhor, ok? É isso aqui, ó. Não que vá faltar, certo? Mas é isso aqui, ó, certo?
Vocês estão vendo aqui, certo? Isso aqui. Deus. E Jesus aqui. Certo? Então vamos lá, ó. Que é Deus, Jesus. Aí o que que desce? Uma porção do Pai, ó. Desce uma porção daqui, ó. Certo? E entra aqui, ó. Em forma corpórea de uma pombinha. Certo? Então o que que é o Espírito Santo? É uma parte de Deus. Deus é Espírito Santo. O que é Espírito Santo? É o Espírito de Deus. É Ele mesmo. É o que sai dele, é Ele. Na natureza é Ele mesmo, na essência é Ele. Por isso Jesus disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. O que que a teologia te ensinou? Que o Espírito Santo não é o Pai. Agora o texto praxe. Presta atenção, que eu vou falar para vocês, irmãos. 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Presta atenção. O anticristo nega que esse Espírito Santo que desceu em Jesus é o Pai. Você entendeu agora? Os falsos mestres e as falsas religiões, certo? Os falsos doutores explicam o quê? Que esse Espírito Santo que desceu em forma corpórea de pomba não é o Pai, porque ele nega. Jesus falou, é o Pai. É o Pai que está em mim, é o Pai que desceu em mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor é Espírito. Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isaías 11, 1 e 2, que se cumpriu em Lucas capítulo 4, verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, está lá. O Senhor é o Espírito. João capítulo 4, verso 24 fala, Deus é Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim. É uma forma de linguagem, uma forma de falar. Deus é Espírito. É uma outra forma. O Espírito é o Senhor. É outra forma. Todas as formas dizendo da mesma pessoa de formas diferentes. Que é o Pai, que é Deus, é Espírito Santo. Então, essa forma pombinha aqui, ó. Certo? Essa pombinha aqui, ó, vamos supor, estava aqui. Aí Deus pega e envia o Espírito Santo, que é Ele mesmo, certo? Tira daqui, certo? Vamos fazer assim, ó. Tira daqui, certo? E faz isso aqui, ó. Né, ó. Como se fosse assim, tirou daqui e desceu aqui. E aí vai, desce em Jesus aqui. Certo? Aí desceu, veio descendo, né? Descendo, aí chegou a Jesus. O que que é? Jesus falou, é o Pai. E o anticristo, ele nega isso. Então, o que que a gente se conclui? Olha para a cristandade, vamos colocar assim. 99% de todos os doutores do mundo negam que o Espírito Santo que desceu em Jesus é o Pai. Eles negam. Mas Jesus disse, é o Pai que está em mim. E a igreja que é do anticristo, a igreja, eu tenho que mudar as palavras, presta atenção. Os falsos doutores com a falsa religião e as suas filhinhas prostitutas negam que o Espírito Santo é o Pai. Eles negam. Por isso está escrito em 1 João capítulo 2, verso 22 ao 25, que está escrito assim. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o Cristo. Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho, duas pessoas. Amém? O anticristo nega duas pessoas. E olha só, aquele que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que nega o Pai também não tem o Filho. Ó, verso 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Verso 24. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E João 17, 3 está escrito, a vida eterna é essa, que reconheceu a Ti como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, olha só, Jesus, certo? Quando Jesus está explicando, Ele fala, ó,
O Pai que está em mim é quem faz as obras. Só que quando ele se refere ao Pai que está em mim, é o quê? É o Espírito do Senhor que desceu nele. Que esse Espírito do Senhor que desceu é o Pai, não é um terceiro homem. Só que na astúcia de Satanás, eficácia de Satanás, a igreja vivia o Pai e o Filho. Por isso que Paulo fala em todas as cartas dele: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não tem terceira pessoa. Não existe. Entendeu? Então se você, irmão, mas o Espírito Santo, tá, eu tenho medo de pecar contra o Espírito Santo e blasfemar contra o Espírito Santo e falar que o Espírito Santo não existe e tal, fica tranquilo. Se você falar assim, eu não acredito na Trindade, não acredito na terceira pessoa, tá tranquilo, irmão. Jesus e os apóstolos, ninguém tinha isso na mente, não. Quem teve foi algumas pessoas que começaram a entrar e no conceito, no entendimento que eles tinham, segundo o helenismo, né, segundo a filosofia grega e tudo que eles estudaram, eles criaram um terceiro homem. Só que Jesus nunca disse isso. Jesus, João 14:10, ele fala assim, ó, é o Pai que está em mim. Por que ele está falando isso? Porque o Espírito Santo desceu sobre ele. E o Espírito Santo é o que? É Deus. Deus é Espírito Santo. Amém, abençoados? É tranquilão. Fica tranquilo. Você fala assim, ó, eu não creio na terceira pessoa. Ah, deixa eu dar um detalhe, só para vocês verem. A igreja do anticristo, a religião do anticristo e as suas filhinhas prostitutas, o que elas fazem? Elas fazem assim. A religião verdadeira é a que prega a Trindade. Se não acreditar na terceira pessoa, é seita. É isso que eles ensinam. E o que a Bíblia ensina? Aquele que não confessa as duas pessoas é o anticristo. Olha um recadinho então para as religiões prostituídas da Trindade. Meu nome é Miguel. O exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. E vocês, que são da Trindade, vocês são do anticristo. Beleza? Fica tranquilo. E vocês, povo, se vocês vierem assistir, que vocês não são sacerdote, fica tranquilão. Todo mundo foi enganado, certo? Pelos falsos mestres, falso doutor e falsa religião. Então presta atenção. Deus é Espírito Santo, o Espírito Santo que desceu em Jesus é o próprio Pai. Jesus confirma que é o Pai que estava nele, fechou, lacrou. A vida eterna é essa, que reconheçam o Pai como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. João capítulo 17, verso 3. 1 João capítulo 2, verso 22 está escrito: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, que nega o Pai, o Filho e prega a Trindade. Exatamente isso daí. Você nunca tinha ouvido isso? Então receba em nome do Senhor Jesus Cristo na sua vida. O anticristo nega o Pai, o Filho e prega a Trindade. Amém? Abençoados, espero que esses vídeos aqui estejam abrindo a mente de vocês, amém? Ajudando, né, de uma forma ou outra, mas é isso daí, abençoados. O meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem, abençoados, beleza? Então presta bem atenção. Esses vídeos aqui são só preparatórios para preparar vocês para a revelação do que verdadeiramente é a marca da besta na mente e na mão de todo mundo. Eu só vou deixar uma coisa aqui, ó, certo? Para vocês. Presta bem atenção. A marca da besta, ela vem do protestantismo que adora a religião do Vaticano. É dali que vem. E não é um chip. Entendeu? Então todos esses vídeos aqui que estão no canal é só para preparar para vocês para as grandes coisas que o Eterno vai revelar para a gente. Amém? Então aqui, abençoados, eu quero só ler um texto aqui de uma bênção, certo? Na vida de todos vocês. Amém? Então, muito obrigado de vocês estarem acompanhando todos os vídeos aí. Se sentir no coração, compartilha. Amém? E é isso aí, abençoados. Então abaixa a cabeça aí um segundinho aí e receba essa bênção na sua vida. Amém?
Pai eterno, todo-poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo agora, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Santo Espírito, Senhor, que o Senhor derrame o Seu Santo Espírito na vida de todos aqueles que estão assistindo os vídeos, meu Pai, e que assim seja. Você agora, que está desse outro lado da tela, receba a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Abençoados, um grande abraço. Fiquem na paz do eterno Deus, do nosso Pai eterno e do Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Miguel e o exército do eterno, o exército do reino dos céus, que é o exército do Pai e do Filho. Amém? Então põe em mente, o exército do eterno, no começo do vídeo eu falava isso daí, que era para anunciar. Como que é o nome? Exército do reino dos céus. Amém? Então, ó, exército do reino dos céus. Amém? O meu nome é Miguel e o exército do reino dos céus está se levantando no Brasil. Shalom Aleichem.